Minas S.A. terceira temporada. Tema liderança. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo. Olá, tudo bem? Estamos com mais uma temporada Minas S.A. Hoje eu recebo Antônio Pitangui de Salvo, presidente do sistema FAENG-Senar. A FAENG é a maior federação do Brasil, tem 394 sindicatos rurais, representa 700 mil produtores e mais de 607 mil estabelecimentos em Minas Gerais. Vamos falar sobre vários assuntos, claro, liderança, reforma tributária, os gargalos no setor agropecuário, né, logística, transportes, também infraestrutura, energia elétrica e muito mais. Para isso, eu chamei ele aqui para conversar com a gente, Antônio Pitangui de Salvo. Muito obrigada por estar novamente aqui. Tudo bem? Imagina, tudo bem. Um prazer estar aqui conversando com vocês para a gente esclarecer um pouquinho esse tão importante atividade que é a agropecuária mineira. Antônio, você já está praticamente 1 ano e meio, quase 2 anos, né, à frente do sistema FAENG-Senar. Para você, o que é liderança? O que é liderar um setor tão complexo como o setor agropecuário? Olha, nós entramos no começo de janeiro de 2022, basicamente, representando esses 394 sindicatos com suas extensões de base, isso aí dá quase 810 municípios, dos 853 municípios mineiros. Mais do que liderar, a gente tem que legitimar. A FAENG precisa ser mais conhecida, entender para que serve, para que precisa de uma federação, 27 federações em todos os estados mineiros, ligada à nossa confederação, os nossos sindicatos, essa capilaridade gigante que temos dentro de Minas Gerais, para que a gente possa entender as demandas que os produtores rurais precisam, o que nós precisamos fazer por eles, para que a gente possa continuar mantendo vivo e saudável esse setor tão importante que é o setor da agropecuária mineira e brasileira. E sabe o que eu reparo, Antônio? Você, quando entrou, eram 380 sindicatos, mais ou menos, aí fui olhar agora quantos sindicatos, 394 sindicatos, quer dizer, você inspirou novas lideranças, sindicatos que às vezes estavam ali desativados, e a pessoa olhou e falou, não, é possível ser um líder também? Olha ele. É um grande desafio isso. Minas é gigantesca e Minas é a cara do Brasil. Nós temos o sul de Minas, que é um bioma, o norte de Minas, que é outro, o Jequitinhonha, o Triângulo, enfim, Minas são várias. E nós estamos, de uma forma bem firme, trazendo os nossos sindicatos para dentro da federação, para que eles continuem entendendo a importância de ser um presidente de um sindicato de produtores rurais, o que eles podem fazer em prol e em benefício desses produtores, para que a gente possa ter uma representatividade compatível com o tamanho do setor. O setor é muito grande, talvez nós, produtores rurais, eu sou um produtor rural, sou um engenheiro agrônomo, formado lá na querida Universidade Federal de Viçosa, a gente precisa de entender o que nós temos que fazer, qual é o nosso posicionamento, inclusive político, para que a gente continue avançando e mostrando de forma mais clara, de forma mais transparente, o quão importante é esse setor para a atividade e para o crescimento de Minas e do Brasil. Antônio, o sistema FAENG-Senar, o Senar é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Lá também tem, ou vocês pensam em fazer, dos diversos cursos, um curso de liderança, por exemplo, ensinar esse pessoal a liderar? Sim, já temos esse curso. É muito importante isso. Hoje não cabe em nenhum setor, e muito menos no agro, o amadorismo, o achismo do passado. Não dá para você ser um produtor rural achando que eu vou utilizar esta semente, achando que eu vou fazer esse corretivo de solo, desconfiando que a adubação que eu tenho que usar é essa. Ou então falar assim, não, meu pai fazia assim, meu avô, meu bisavô, eu vou continuar fazendo assim. Está fadado a morrer, não é? Nem pensar. Não cabe hoje em nenhum setor
do mundo moderno, vamos dizer assim, e tão pouco na agricultura, e vale lembrar que a agricultura nossa é uma agricultura de ponta, uma agricultura pioneira, uma agricultura tropical, que só existe no Brasil. Ela foi nascida aqui, gerada aqui, criada aqui e melhorada aqui em todos os seus setores. A gente precisa de ter uma liderança. Hoje, uma gestão de fazenda é fundamental. Nós atuamos dentro do Senar com a TIG, que é assistência técnica e gerencial. A gente leva assistência técnica, leva inovação para dentro das fazendas, mas principalmente leva um conhecimento da gestão para que as pessoas possam fazer conta e ver se aquilo que está fazendo é importante. Além disso, a formação profissional rural, que é treinar os nossos colaboradores para que eles possam cumprir o seu ofício de forma correta e para que, nesse momento, todos ganhem. Não só o produtor rural, mas também o colaborador que precisa ter uma vida boa, digna, decente, como é grande parte ou a maioria dos nossos representados. Nós cuidamos dos nossos trabalhadores porque a gente sabe que hoje essa ligação entre homem do campo e trabalhador do campo é fundamental para o sucesso da empresa agropecuária, independente do seu tamanho. São quantos cursos atualmente no Senar? Muitos, eu não sei nem dizer. A pessoa pode chegar lá, eu posso dizer um número que eu tenho na minha cabeça aqui. O ano passado, 2022, nós treinamos 215 mil pessoas, entre colaboradores e produtores rurais, de forma gratuita, vale lembrar. Então, isso aí são mais de 40 cursos nas mais diferentes áreas, vai indo da cafeicultura até bovinocultura, até produção de mel, enfim, são os diversos setores. Aliás, vale lembrar também que Minas tem a maior diversidade no setor agrícola brasileiro, agrícola e pecuário. Minas é ímpar nisso aí, diferente dos outros estados que não são tão diversificados como aqui. Mas Minas é uma delícia, é muito bom continuar sendo presidente da FAENG e atendendo todos os produtores de forma merecida, que eles precisam ter um atendimento bom do nosso sistema. E também, se o sindicato vê uma demanda, se chega um produtor lá falando, olha, eu estou precisando ter um curso para operar máquinas, operar drones, que agora está tão em voga, não é? Isso também, aí o Senar vai e viabiliza esse curso. Você falou uma palavrinha-chave. Vá ao sindicato rural. Você, produtor rural que está nos ouvindo e nos vendo, vá ao seu sindicato, procure saber o que aquele sindicato tem para lhe oferecer. Se não tiver muita coisa, ligue para a nossa federação. Nós vamos mostrar o caminho para que você possa melhorar a sua vida, ter mais representatividade, acabar com seus problemas. Nós não vamos resolver todos os problemas. Temos um desafio gigantesco. Minas e o Brasil, o Brasil é um continente, mas nós precisamos continuar avançando e sabemos da força do nosso agro, sabemos do quão importantes somos para a sociedade e precisamos continuar avançando, fazendo o processo de melhoria contínua dentro das nossas atividades. Procure o seu sindicato, saiba o que o Senar pode oferecer, saiba o que o Sistema FAENG pode oferecer, para que nós juntos possamos continuar avançando e respeitando e admirando esse produtor rural que tanto necessita de uma representatividade, repito, compatível com a força do nosso setor. Antônio Pitangui de Salvo, presidente do Sistema FAENG Senar, em mais um episódio da temporada Minas S.A. Antônio, falando em sindicato, vocês fizeram uma campanha com várias promessas, uma delas menos BH, mais interior. Essa interiorização do sistema FAENG Senar, eu tenho visto muito nos posts que vocês fazem, nas redes sociais, em todo o trabalho da FAENG, encontros de 800, 900 pessoas. Esses encontros, qual que tem sido o resultado deles até o momento? O que vocês já viram? Uma surpresa positiva, uma surpresa entre aspas, vamos dizer assim, porque a gente sabia do quanto o produtor precisa da nossa presença. Mas nós não podemos ficar especificamente dentro ali da Avenida do Contorno 1771, que é a nossa sede do Sistema FAENG Senar. Nós fomos para o campo e fizemos o FAENG em campo, o Sistema FAENG Senar em campo. Estamos na 9ª, já fizemos 9 encontros, com mais de 7 mil pessoas nesses 9 encontros. O último teve mais de 1.500 pessoas. Nossa. Ele ocorreu lá em São João da Ponte. Um grupo que é desde o pequeno norte de Minas, desde o pequeno produtor até médio e grande produtor, uma região extremamente carente de informações e que precisa muito da nossa presença. E o lema menos BH, mais interior é exatamente isso. Vamos escutar o nosso produtor, vamos saber em loco, levando toda a equipe da FAENG, a equipe técnica, a equipe ambiental, a equipe jurídica, a equipe sindical e nós, diretores, para que a gente possa dialogar olhando no olho, como o nosso produtor gosta. Gosta muito de olhar no olho para saber onde e quem são os... onde não, mas quem são os nossos representantes
e o que nós podemos fazer por ele. Está sendo excelente esse FAENG em campo. E o que você tem sentido assim do produtor? O que ele mais quer da entidade e também da relação toda com governos e outras entidades, com o pessoal que ele lida, com o consumidor? O que o produtor quer? Helenice, infelizmente, apesar de estar no século XXI, ele precisa conhecer um pouco mais do que o sistema pode fazer por ele. Uhum. Então, a primeira sensação que a gente sente que os produtores têm é surpresa, porque eles desconhecem a força que o sistema, que esse sistema FAENG-SENAR é do produtor rural. Ele não pertence, a FAENG é simplesmente um representante desses mais de 600 mil produtores rurais mineiros. Então, a sensação de surpresa, eles chegam até nós, a diretoria, mas eu não sabia disso, eu não sabia que a FAENG poderia atender a gente nesses pleitos. Então, a gente está encurtando essas distâncias e clareando para os nossos produtores, esclarecendo para os nossos produtores o que é possível fazer para melhorar a vida de cada um desses seus produtores e das suas atividades, que eu repito, são muito pontuais em Minas Gerais. É muito bom estar perto desse produtor, e é muito bom estar representando a FAENG e vendo toda essa gama gigantesca de pessoas que estão aproximando desse sindicato e fortalecendo um sistema que passou de hora, como a gente fala lá no interior, de ficar forte, de ficar fortalecido e de ficar legitimado e representativo. Antônio, eu vejo muita gente com vontade de mudar de profissão, fazer outra coisa, ver o campo no Brasil tão pujante, não é? Digamos assim, tão robusto, grandes produtores, e aí falar, não, mas isso não é para mim, é só escala, não é? Precisa de ser grande para poder ganhar. Para quem quer começar, tem espaço? Absolutamente não. O tamanho não importa. O que não dá é para entrar sem conhecimento do que você vai fazer. Você não pode ser proprietário de uma farmácia, de uma drogaria, de um supermercado, sem conhecer daquele ofício que você está entrando. Hoje o meio rural não tem mais espaço para amadorismo. E essa é a nossa preocupação. Agora, não se preocupe se você tem 10 hectares de terra ou 1.000. O que interessa é a sua capacidade de produzir e agregar valor nos seus produtos. Se a gente lembrar 2 produtos só que eu vou citar, queijo Minas artesanal, que virou um sucesso. As fazendas são pequenas, produzem 200, 300 Vai lá na Serra da leite. Canastra, é sítio. Nas 11 ou 12 regiões mineiras que produzem queijo. E você agrega um valor gigantesco, ganha prêmios e vende muito bem. E não tem para quem quer os queijos de qualidade. Mel. Nós temos aqui no norte de Minas, especificamente, como nós já falamos, um mel de uma árvore que chama aroeira, um mel escuro, altamente desejável lá para os portugueses, lá para a Europa. Então, você não precisa se preocupar com o tamanho. Não linke fazendeiro com grande proprietário. Pelo contrário. Que, aliás, não é, né? Não é. 90% dos produtores rurais mineiros são pequenos e têm uma vida decente. Mas nós precisamos de ter muita atenção a eles, porque a gente precisa continuar produzindo, precisamos manter esse homem no campo. Não cabem mais, não tem mais possibilidade de termos êxito rural. As grandes cidades, as médias cidades não comportam mais essas pessoas. Tem mais e salário, o campo brasileiro precisa de manter esse pessoal fixado no campo para que a gente possa manter a nossa produção e garantir a segurança alimentar e alimentos com segurança para toda a população mineira, brasileira e para boa parte do mundo, como nós fazemos muito bem. Exatamente, porque tendo volume, chega na mesa do consumidor também com preços melhores, né? Sim. Isso não depende do produtor, né? Não é ele que faz o preço. É o atravessador, não é? É o comércio, é o varejo, é o pessoal ali que vai, né, a cadeia, no laticínio, né, a indústria. O que nós temos que pontuar são 2 coisas que muitas vezes precisam ser mais bem explicadas. Muitas vezes as pessoas falam assim, o Brasil só exporta commodities e a população está passando fome. Ouço isso demais. Isso não é verdade. Se a população brasileira está passando fome, porventura tem pessoas subnutridas ou desnutridas, não é porque não tem alimento na mesa. É porque não tem poder econômico para se comprar, não tem valor, não tem dinheiro no bolso desse cidadão, desse homem, dessa mulher. E isso não é culpa do produtor. Não é culpa do produtor. E se o produtor está exportando, vamos dar um exemplo da carne, por exemplo, que está aqui fresquinho na minha cabeça. 75% da carne, do volume de carne produzido no Brasil, e vale lembrar que nós somos o 2º maior exportador de carne e um dos grandes produtores de carne vermelha do mundo, 75% é destinado ao mercado interno e 25% para exportação. Então o mercado interno está completamente abastecido.
Se a pessoa não tem dinheiro para comprar uma picanha, ou um alcatra, ou um patinho, é porque não é que não tem a carne no açougue, é porque não tem poder econômico para fazer isso. E é um país que não dá condição. Não é o problema do produtor rural. Então, nós fazemos isso. Então, brecar a exportação de carne não vai matar a fome do brasileiro. Aliás, vai aumentar a fome do brasileiro, porque o país vai ter menos dinheiro, vai ter menos recursos para educação, menos recursos para saúde, menos recursos para infraestrutura, para energia. Então, a exportação brasileira do agro é desejável para qualquer cidadão mineiro ou brasileiro. Então, temos que deixar isso bem claro, porque não é uma coisa não se contrapõe à outra. Nós vamos continuar produzindo. E o mundo precisa saber que nós produzimos os nossos alimentos ou as nossas commodities de forma sustentável, como nenhum outro país do mundo faz. Então não venham nos ensinar a produzir. Quem já desmatou, quem já acabou com as reservas legais dos países, principalmente da Europa, que tem menos de 5% de área preservada. Nós temos, eu vou repetir aqui, não se engane, 66,3% da área do Brasil preservada, originalmente. E só produzimos 8% com lavoura e 20% com pastagem. O resto é cidades. E o resto são matas preservadas nos diferentes biomas. Então essa situação que vem falando que é desmatamento, que é com o produtor, não é. Narrativa que não é verdadeira. Infelizmente, a gente precisa deixar claro, porque a gente tem que se orgulhar do nosso produtor rural e não achar que ele é um desmatador e está acabando com a Amazônia ou com o Cerrado. Pelo contrário, ele está preservando, sequestrando carbono e gerando alimentos. Nós somos a solução para o problema mundial, fome e aquecimento global, e não causador desse problema. Na temporada Minas S.A. Liderança, essa nova temporada, hoje eu estou recebendo, em mais um episódio, Antônio Pitangui de Salvo, presidente do sistema FAENG-SENAR. Vários assuntos aqui ainda para tratar com ele. Eu queria ir um pouco para a esfera federal e estadual agora, Antônio. Qual tem sido o relacionamento do setor com esse novo governo federal, o governo Lula? Olha, isso a gente pode falar com muita tranquilidade. Nós somos, na nossa imensa, total maioria, para não dizer 100%, mas próximo a isso, pessoas de bem, que trabalhamos de sol a sol, numa indústria aberta, que depende de vários fatores climáticos que, na grande maioria deles, não podem ser controlados por nós. Então, a gente quer que o governo federal nos respeite, nos compreenda e nos respeite, porque nós geramos superávit na balança comercial, 2,46 trilhões. Equilibramos a nossa balança comercial no país. Geramos e colocamos alimento no café da manhã, no almoço e no jantar de cada cidadão brasileiro. Um terço da economia por conta do de respeito. Precisamos nos conhecer mais, nos tratar respeitosamente. Da nossa parte, nós vamos continuar produzindo com sustentabilidade. E esperamos que o governo federal nos trate da forma adequada, como cidadãos brasileiros e mineiros que somos, para que a gente continue avançando e continue melhorando a renda per capita de cada cidadão brasileiro, independente se ele é do campo ou da cidade. Mas você acha que o governo federal precisa melhorar esse tratamento com o setor agropecuário? Ficou alguma coisa do passado que ainda vem, assim, um resquício? Eu sou muito direto nisso aí. Eu não gosto de olhar para trás, eu gosto de olhar para frente. Eu digo sempre que a gente tem 2 retrovisores pequenos nos nossos veículos e um para-brisa bem grandão, para a gente olhar mais para frente e menos para trás. Exatamente. Eu penso o seguinte, nós precisamos ser mais conhecidos. O produtor rural mineiro e brasileiro é pequeno, ele é trabalhador, ele não é o grande produtor. Essa pessoa precisa ser conhecida pela sociedade urbana. As pessoas precisam conhecer quem são esses homens e mulheres que trabalham de sol a sol e que geram a comida tão necessária no mundo hoje. O grande produtor rural mesmo fica o quê? Com percentual o quê? 3%? O grande produtor rural brasileiro hoje, mineiro hoje, é menos de 2%. Esse grande produtor está tecnificado, tem agrônomos ou tecnistas veterinários trabalhando com ele? Sim. Por isso ele está, em média, na escala, ganhando mais dinheiro. Então, mas ele não é o retrato do que é a nossa população rural. E quem sustenta mesmo a comida lá na mesa de nós, consumidores, são os pequenos. 20% produz 80% da comida. E 80% da comida produz 20%.
porque esses 80% precisam ser mais bem atendidos. E é aí que é incoerente colocar todo mundo dentro do mesmo balaio e falar que o produtor rural é isso ou é aquilo que foi falado e eu não quero olhar para trás, eu quero olhar para frente. Eu tenho a convicção que se o Brasil conhecesse como é a estrutura rural nossa, nós seríamos tratados de outra forma. E o produtor rural merece respeito, porque são pessoas, homens e mulheres, de bem e que trabalham para produzir o que é mais sagrado do mundo, que é o alimento. Ninguém tem saúde, ninguém tem educação de barriga vazia. Temporada Minas S.A., liderança com Antônio Pitangui de Salvo, presidente do Sistema FAENG-Senar. Vamos falar agora sobre reforma tributária. Esse tema, Antônio, ele tem dado muita dor de cabeça para o setor agropecuário. O produtor rural ele vai ser muito prejudicado? Preocupa esse tema para a FAENG? Preocupa muito. E vamos pontuar esse tema numa primeira coisa para esclarecer, só para exemplificar. Falam, e aí é o sujeito indefinido, falam que nós não pagamos impostos, por isso somos competitivos. Mentira. Nós somos competitivos porque nós criamos dentro do Brasil, no mundo tropical, uma capacidade produtiva que não existia aqui no Brasil. O cerrado, que é o celeiro hoje do Brasil, eram solos ácidos e que não eram produtivos. Então começamos a produzir por inovação e tecnologia brasileira. 2, não pagamos impostos. Qual atividade que tem a obrigatoriedade, como aqui no Sudeste, de deixar 20% da sua área produtiva reservada em reserva legal para melhorar o ar que todos nós respiramos, sem R$1 para nós sermos remunerados disso. Então, 20% é o mínimo, na região Amazônia é 80%. Então, nós já somos taxados em no mínimo 20% das nossas propriedades. Eu não conheço nenhuma indústria, nenhum comércio que tem 20% da sua área reservada para melhorar o meio ambiente. Agora, a reforma como estava sendo proposta antes do que foi aprovado pelo Congresso, era terrível, não para os produtores rurais, para todo cidadão brasileiro, por um motivo muito simples. Ela ia encarecer a cesta básica, em mais de 65% em média. Você já imaginou qual seria o acesso das populações menos remuneradas para comer, se a cesta básica aumentaria em 65%? Já tem o problema de não conseguir comprar, problema de renda, ainda vai aumentar, onerar a cesta básica? Então, nós não admitimos nenhum aumento na cesta básica, porque isso não é bom para ninguém, não é bom para o país, não é bom para Minas. Trabalhamos muito, os nossos deputados federais mineiros foram fundamentais, trabalharam muito bem, tiveram sensibilidade de fazer as mudanças para adequar a uma reforma aceitável. 53 deputados federais trabalharam. 53 deputados, ela está ainda no aceitável, vai lá para o Senado para ter mais sintonia fina, mas vamos deixar claro, nós não temos medo de impostos, desde que ele seja bem utilizado para dentro do Brasil. Mas nós já somos taxados, e eu repito, ambientalmente nós temos uma taxação gigante. E isso nos impede, se você tem 100 hectares dentro da sua fazenda aqui no Rio Grande, em Minas Gerais, você tem que deixar 20% reservado, mais as APPs, que normalmente dão mais 10%. Então, 1/3 da sua fazenda, 30% você já é penalizado lá na sua atividade. Então, falar que o produtor rural não paga imposto não é verdade. E vale lembrar que com essa reforma do jeito que está, 97% dos produtores que são pessoas físicas vão passar a pagar PIS/COFINS. Pois é, como é que essa conta, Antônio, ela não fecha, não é? A pessoa é pessoa física, começa a pagar PIS, COFINS, como vai fazer para ela viabilizar? Alguém vai pagar. Certamente será o setor primário e a ponta. Então nós vamos pagar lá no setor primário, no setor produtivo, e o consumidor vai pagar lá no final. Então, vale lembrar que para fazer uma reforma correta, nós temos que ter um tratamento com os alimentos e com o setor produtivo no que diz respeito à agropecuária, à agricultura e à pecuária, diferenciado. É assim no mundo inteiro. Então nós temos que ter tratamentos diferenciados para que a gente continue dando a garantia de uma cesta básica acessível ao poder aquisitivo brasileiro. Senão nós vamos causar uma convulsão social gigantesca. E isso não é bom para ninguém. Eu tenho certeza que isso ainda temos prazo para continuar discutindo,
mas a gente tem que ter sensibilidade com o setor e nós não aceitamos dizer que não pagamos impostos. Pagamos muitos impostos e já temos o nosso Código Florestal, o mais rígido e único no mundo, onde a gente já é impossibilitado de produzir em boa parte das nossas áreas. Uma vez você me deu um exemplo muito simbólico, assim, que dá para entender na hora. Uma pousada de 21 quartos, você deixa 3 quartos fechados para sempre. Sem viver daquilo. É uma pousada de 10 quartos, você deixa 3 fechados e você tem que preservar esses quartos. Você não pode deixar abandonado, você não pode deixá-lo com acro, com infiltração, com nada. Então, ok, querem pagar pelos nossos 3 quartos fechados para que a gente mantenha um equilíbrio turístico no mundo? Beleza. Mas fechar os nossos quartos numa pousada que nós construímos, que é nossa, isso não é legal. Então, dizer que nós não pagamos impostos, já sendo taxados nessa parte ambiental, aliás, é uma coisa que nós estamos evoluindo. Evoluímos muito aqui em Minas Gerais, temos hoje um relacionamento muito bom, tanto com a Secretaria de Agricultura e Pecuária como a Secretaria do Meio Ambiente. Mas tem diálogo atualmente? Tem diálogo. Elas não estão trabalhando assim por conta própria, sem ouvir o setor agropecuário, sem ouvir a representatividade. Eu brinco muito quando eu tive com a secretária pela primeira vez, eu falei assim, vamos fazer uma proposta, vamos desfazer o ringue, porque não tendo ringue a gente não vai lutar. É verdade. Então vamos trocar isso por uma disputa que não seja de socos e murros e pontapés. Então a gente tem evoluído. Sabemos que ainda temos muito a evoluir. O que tem para evoluir no setor agropecuário? Muita coisa. Nós temos que ter mais agilidade. Já estamos tendo. Nas outorgas de água, por exemplo. Nós não podemos pedir uma outorga de um rio que é passível de liberar essa outorga e ficar 5 anos esperando. 5 anos? 5, 6, 7. Em Minas Gerais? Isso já está. A secretária já está resolvendo isso e resolveu muito bem. Já evoluímos muito nessa liberação de outorgas. Nós temos uma discussão de mata seca, de mata atlântica, no norte de Minas, onde a gente não acha que o bioma é mata atlântica. Enfim, o que nós estamos fazendo de forma positiva é um diálogo maduro. Estamos participando junto também da Secretaria com uma fiscalização ambiental preventiva, para que a gente possa ir na fazenda e preventivamente instruir o produtor rural o que tem que ser feito, para não chegar multando, para não manter a indústria das multas. Aquela situação que tinha antigamente aqui em Minas Gerais, que já chegava com a polícia, já botava cadeado, fechava a porta, sem perguntar o que estava acontecendo. Isso continua, ainda é um cenário? Isso diminuiu bastante. O governador Zema, com todo o seu secretariado, é muito sensível, eles estão muito sensíveis à parte do produtor e conhecendo a parte do produtor rural. E aí sim o papel do secretário Tales com a FAENG para estreitar, para diminuir essas distâncias, para passar para o governo a importância do nosso produtor. Somos poucos votos, somos só 15% no campo, mas somos muito dinheiro, muito recurso, 22,2% do PIB mineiro. Isso é importante para o governo. E o governo e o governador, principalmente sensível como é, empresário como é, e bom político e bom gestor, entendeu isso e está nos tratando de forma muito, muito amistosa e muito amigável. Hoje eu estou recebendo Antônio Pitangui de Salvo, presidente do sistema FAENG-Senar, que reúne 394 sindicatos rurais em todo o estado de Minas Gerais. É a maior federação do país. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. A FEComércio MG é o SESC, é o SENAC e os sindicatos empresariais. É quem está junto no comércio, nos serviços e no turismo, fazendo acontecer. É quem qualifica, educa e desenvolve os trabalhadores. É quem provê saúde, lazer, cultura e assistência para as famílias. É quem defende e promove o desenvolvimento do maior setor da nossa economia. Sistema FEComércio MG, sindicatos empresariais, SESC e SENAC em Minas. Quem está junto faz acontecer. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor.
assim como uma criança que, ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda. Estamos de volta com mais um episódio da temporada Minas S.A. Liderança. Hoje eu estou recebendo Antônio Pitangui de Salvo, presidente do sistema FAENG-SENAR. Outra questão que você até comentou aí, e que a gente ouvia isso muito aqui em Minas Gerais, a indústria da multa. Ela continua acontecendo na Secretaria do Meio Ambiente? Tem aquelas multas milionárias que alegam que o produtor faz? Sim, ainda existem muitas multas. Mas eu não vou ser leviano de dizer que a indústria da multa está acontecendo. Eu acho que o que precisa ter é um melhor conhecimento das questões ambientais, do que nós temos que fazer, e aí a gente faz a meia-culpa. O produtor rural precisa de saber qual é a parte legal que ele precisa de cumprir, e nós estamos aprendendo. O Senar tem ajudado muito isso. Nós temos parcerias, inclusive, com a grande empresa brasileira, uma empresa estrangeira, que está nos financiando para a gente recuperar a área degradada de pastagens, recuperar a área de preservação permanente, recuperar a área de APP. Enfim, nós estamos fazendo a nossa parte. Agora, o mais importante nisso tudo é o diálogo. O meio ambiente entender que eles precisam nos conhecer melhor para não vir já multando, e nós entendemos que só dá para a gente produzir qualquer tipo de alimento se nós mostrarmos que somos sustentáveis, porque senão ninguém nos compra. Então, a obrigatoriedade da sustentabilidade é fundamental hoje comercialmente. E nós somos sustentáveis, aliás, os mais sustentáveis do mundo. Ninguém é tão sustentável como o brasileiro, mas nós temos vergonha de falar isso. E nós temos que perder essa vergonha, perder essa mineiridade nossa, essa timidez de falar assim, somos bons, estamos melhorando e vamos ficar muito melhor. Uhum. Antônio Pitangui de Salvo, hoje, na temporada Minas S.A. Liderança, em mais um episódio. Antônio Pitangui de Salvo, que é o presidente do sistema FAENG-SENAR. Antônio, no licenciamento, por exemplo, eu converso com vários representantes de vários setores e todos eles têm esse mesmo diálogo, que em Minas tem uma demora grande e precisa de celeridade, é a palavra que muitos gostam de usar nos vários setores da economia. A gente tem um problema sério de licenciamento ambiental. Muitos Sim. me dizem, olha, a pessoa vem, olha, e vê que não vai sair o licenciamento, que está demorando aí 5 anos, ela vai para outro país, estado. Ela vai para outro estado, seja lá onde for. Em Minas, quanto tempo que tem demorado, por exemplo, no setor agropecuário? Depende do tipo de atividade, mas a demora é uma constante dentro dos nossos pedidos de licenciamento. Mas chega a demorar 5, 10 anos, por exemplo? Eu não vou dizer nenhum licenciamento, vou dar um exemplo aqui do eucalipto. Você planta uma floresta de eucalipto. Então você plantou por conta própria, você escolheu o clone por conta própria, você preparou o seu solo por conta própria, você manteve aquela árvore viva, saudável e produtiva nos 7 anos, aí você pede para cortá-la, independente qual seja o fim, ou para celulose, ou para madeira, ou para carvão vegetal. Você muitas vezes fica 2, 3, 4 meses esperando a licença para você cortar a sua árvore que você plantou. Que é certificada, então, que tem todos os certificados, já tem até o comprador. Você imagina se é uma árvore, mas se fosse um pé de café, você tem que pedir, se você esperar 4 meses para colher o café, ele poderia cair no chão. Acabou. Então, nós precisamos de mostrar isso. E eu entendo que tanto por parte do IEF, como por parte de toda a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, isso está melhorando. Esse diálogo está melhorando. A secretária está sempre na FAENG, nós temos reuniões mensais. Em breve nós vamos viajar juntos para que a gente possa ir conversando e dialogando para que os setores se entendam e achemos um denominador comum. Não dá mais no século XXI para que pessoas civilizadas que defendam o meio ambiente e uma parte de produtores ou um setor produtivo do meio rural
que sabe da importância da defesa do meio ambiente, mas nós precisamos continuar desenvolvendo, nós precisamos continuar gerando riquezas para Minas Gerais e nós precisamos continuar produzindo, respeitando o que nós fazemos, que ninguém faz no mundo, nem próximo ao que nós fazemos. Se você comprar uma fazenda em qualquer lugar do mundo, e não precisa ir longe não, você pode ir na Bolívia, você não tem a obrigação de deixar nem 1 hectare de reserva legal. E eu fui à Bolívia. Então você pode desmatar da entrada da sua fazenda até o último poste de cerca do final da fazenda. Uma carga em cima da gente maior do que deve. E nós temos que entender que nós não podemos limpar o mundo todo, mas nós estamos fazendo a nossa parte e fazendo muito bem. Antônio Pitangui de Salvo, presidente do Sistema FAENG-SENAR, na temporada Minas S.A. Liderança, dando aí o recado, né, Antônio? A gente tem outras questões em Minas Gerais, um estado enorme, a FAENG tem presença em 800 municípios mineiros por meio dos sindicatos, mas, e isso o governador já falou várias vezes, o governador Romeu Zema, problema de estradas, logística, infraestrutura, energia elétrica. O governador sempre fala que é preciso privatizar a CEMIG, que não dá para esperar em 5 anos para ela fazer todo esse investimento de 16 bilhões de reais. Quais são os outros pontos nesses assuntos aí, nevrálgicos, e que têm barrado esse desenvolvimento maior do setor? Basicamente, você já citou os dois. O primeiro, talvez, é a energia. Nós estamos com problemas não só de falta de energia, no que diz respeito à acessibilidade. Você quer montar um sistema de irrigação, independente se você tem 1 hectare ou 1000 hectares, você não tem energia disponível. E se tem, demora 1 ano, 1 ano e meio, 2. Não é possível no Brasil de hoje você demorar 1 ano, 1 ano e meio, 2 para montar um trifásico dentro da sua fazenda. Para ligar uma rede ali. Então, esse talvez seja o maior problema. O segundo é logística. Hoje o Rodrigo Duder esteve lá na FAENG hoje pela manhã. 22 mil quilômetros de estradas asfaltadas, mais 6 mil quilômetros de estrada de terra dentro de Minas Gerais. 28 mil quilômetros no total. É muita coisa. Com o orçamento que tem, não dá, não. É um problema gigantesco que nós temos que enfrentar. Mas estamos enfrentando. Tivemos chuvas fortes nesse período chuvoso que acabou nesse início desse ano. A operação tapa-buraco do governo está sendo feita. É o que dá para fazer agora. As limpezas das estradas estão sendo feitas. Mas nós precisamos ter muita atenção e um planejamento futuro. Não dá para fazer uma concessão aí, não, Antônio? Não dá para oferecer para a iniciativa privada essas estradas? Estão fazendo concessões de 1000 quilômetros. Já fez de mais 1000, 2000, ainda faltam 20. O caminho é esse. Mas é um caminho que nós precisamos de entender, que se ficamos tanto tempo por caminhos errados, agora nós temos que pôr o carro nos trilhos para caminhar para o caminho certo. Idem para a CEMIG. Nós temos um problema energético. Nós precisamos de entender que nós temos uma matriz energética limpa, nós temos capacidade de produzir, de formar e criar e de construir novas usinas hidrelétricas. Nós energia temos eólica. A energia eólica, a energia solar espetacular no norte de Minas. Sol o ano mas nós não damos conta aqui. de ligar, nós não temos subestações. Você liga, você monta a usina, a fazenda de energia. A fazenda solar. Mas não tem a subestação para recolher aquela energia. Isso que quem tem que fazer é a CEMIG. Então, temos que ter um pouquinho de paciência. Eu acredito que o governador tem sensibilidade para isso, está fazendo o seu melhor. E aí, mas nós, produtores, também vamos continuar reclamando. Nós vamos continuar mostrando que não é possível você tirar leite de 10 ou 15 matrizes, guardar no seu tanquinho de expansão 300, 400 litros, que é o dinheiro que você precisa pagar a escola do seu menino, e a luz acabar e você jogar aquele leite fora. Então, isso tem acontecido em Minas. Muito. Secando café no meio do processo. Acaba a energia, o café puba, você perde aquele produto. Então, se você ficou 2 anos esperando seu café produzir e perde, então isso não dá. E a CEMIG também esteve lá no sistema FAENG-SENAR conosco, presidente, toda a diretoria técnica, sensível. E eles escutaram o que tem acontecido com a gente. E qual que é a alegação? Que eles estão fazendo o possível. Tem que fazer o investimento. Das 200 subestações já construíram 71. Faltam 129. Então vamos tratar de construir as 129 e vamos fazer o que for possível, porque o setor não pode parar
e nós não podemos deixar de produzir, porque se nós deixarmos de produzir, aí sim, Minas vai parar e o Brasil vai parar. Esse é Antônio Pitangui de Salvo, presidente do Sistema FAENG-Senar, na temporada Minas S.A. Liderança, em mais um episódio. Antônio, relacionamento com a Assembleia Legislativa. Tá bom, pode melhorar? Os deputados podem aí abrir um diálogo maior com o setor para ter a aprovação de leis que desembaraçem esse poal de leis aí que a gente tem? Melhorar tudo pode na vida. A data de nascimento nossa aqui não costuma melhorar, ela está sempre piorando, mas ficando cada vez mais longe. Mas sim, a Assembleia tem nos atendido muito bem. Os deputados estaduais, tanto o presidente da Assembleia como o seu primeiro secretário, de uma forma geral, todos os deputados têm nos atendido muito bem, são sensíveis às causas do nosso setor e têm trabalhado e têm nos ajudado. Já fizemos café parlamentar na FAENG, não só com os deputados estaduais, mas também com os deputados federais. Trouxemos ele para dentro da nossa casa, fizemos as nossas reivindicações, aproximamos desses deputados para que a gente, repito, volte a ter um diálogo, continuemos tendo um diálogo maduro, sabemos das dificuldades de fazer política, mas a gente quer participar e quer dar subsídios para esses deputados, para que eles entendam quais são os nossos pleitos, quais são as nossas prioridades, e eles agora sim já pediram para a gente o que vocês querem que desenrole, que desembarace, que está aqui pendente. Então tem um diálogo muito bom e a gente tem avançado muito. Podemos avançar mais? Claro que sim. Mas a gente tem que agradecer e continuarmos respeitosamente pressionando os nossos deputados para que eles continuem fazendo o que o setor precisa, que é desembaraçar e melhorar a vida de cada um dos nossos produtores rurais mineiros. Vamos falar um pouquinho sobre as várias atividades que tem em Minas, né? Você já falou aí que é essa diversidade toda de produtos em Minas Gerais. Tem um setor que eu vejo que ele sempre tem problemas, né? As minhas 3 décadas de jornalismo... Você quase não conhece, né? Nasci filha de produtor rural, meu pai, Zé do Martelo, produzia leite, meu irmão produzia leite, e eu estou vendo muita gente abandonando a produção, alegando que os custos não pagam o litro de leite, que o litro de leite vai cair o preço, e está tendo importação. Tem jeito? O leite ou a tendência é essa mesma, ficar na mão só de grande, de escala, e o pequeno, o médio irem acabando? Olha, todas as perguntas que você me fez foram fáceis. Essa talvez seja mais difícil. Esse setor vive em crise há mais de 40 anos, pelo menos que eu já participo diretamente desse setor. É um setor que muito amplo, a amplitude do grande produtor tecnificado, tirando leite por robôs, até o que tira leite, o pequeno na produtor mão que tira ali. leite na mão. Então, especificamente neste momento que nós vivemos, nós estamos com a importação de leite da Argentina e do Uruguai acima de todas as médias históricas do Brasil. E isto é muito negativo. Mesmo que o leite na gôndola do mercado, do supermercado, da mercearia, seja mais barato. Pois é, o consumidor até fala, mas o preço do leite precisa ficar mais barato para a gente, então a importação é válida. Mas não é, ela acaba matando o mercado nacional, não é? Bomba de efeito retardado. Ela vai ficar barata agora por 2, 3, 4 meses, 6 meses no máximo, e depois, quando você se desfaz da atividade leiteira, o pessoal começa a matar a vaca. Não é como uma área de... Vamos lá, você tem um campo de futebol, como eles gostam de falar muito aí, que é 1 hectare, 100 por 100, 100 metros por 100 metros. Se você planta arroz, se você planta soja, se você planta milho, se você planta trigo, se você planta sorgo, se você planta feijão, qualquer coisa, e porventura o preço cai, você para de plantar. No outro ano, ou no outro semestre, o preço melhorou, você volta imediatamente, semeia com 120 dias, você colhe, dependendo da cultura. Se você desfizer da sua atividade pecuária, vender as suas vacas para frigorífico, para açougue, ou para outro dono que vai tirar leite e você não vai mais, se você quiser retornar essa atividade, você precisa, no mínimo, de 36 a 48 meses para voltar para a atividade. Nossa, é muita coisa. E só o ano passado nós já tivemos uma diminuição até de produção. 5 anos. Até de 4 a 5 anos. Assim. A bezerra tem que nascer, ela tem que crescer, virar uma novilhinha, emprenhar, gestar 9 meses e começar a dar leite. Então você imagina que é 9 meses de gestação dessa bezerra, mais
2 anos e meio para ela emprenhar, com 9 meses, 3, com mais 9 gestação, 4 anos. Então, se você colocar leite importado, você está beneficiando o produtor rural dos países que você está importando, e não o nosso. Então, o que pode parecer uma solução para o leite baratear lá no supermercado, pode ser um efeito retardado gigantesco e faltar o produto e termos escassez. Você fala, importa mais. E se porventura o dólar subir, ou tiver uma escassez lá fora também, quem está exportando não tiver mais uma crise lá fora, nós vamos fazer aonde? Tirar a lei de pedra? Isso não vai acontecer. Então nós temos que ter muita atenção nessa atividade, porque está tendo um desestímulo gigantesco que vale ressaltar. O grande aguenta ficar submergido por mais tempo. Ele tem caixa, né? O pequeno que vive daquela atividade diminui a sua receita, mas consegue sobreviver. O médio de 400, 300, 400, 500 litros que tem um funcionário vai dispensar esse funcionário e vai sair da atividade. O que ele vai fazer e para onde esse funcionário vai? Está aí a interrogação. Então convém o governo federal ficar bem atento, porque não é bom esta importação de leite. E nós, o Sistema FAENG, estamos repudiando esses índices de importação que passou dos 11% do volume brasileiro produzido. A importação histórica varia entre 3% e 4%. Nós estamos importando hoje, tem uma super cooperativa nossa conhecida por todos os mineiros aí, nós estamos importando 3 vezes o volume dessa cooperativa que ela recolhe aqui em Minas Gerais. São valores absurdos e que não é bom para ninguém. Nem para o produtor, nem para a indústria e tampouco para o consumidor. E é uma sinuca de bico, não é, Antônio? Porque esse leite ele vem de países do Mercosul, que é um entendimento que foi feito lá atrás, né, final de década de 90, de tarifa zero de importação, né, para ter mesmo esse comércio entre esses países, eles se protegerem ali. O que o governo pode fazer? Quebrar um acordo desses? Não, o governo precisa entender o seguinte, esse acordo está feito desde que nós tenhamos a mesma condição de produzir que esse país vizinho nosso tem. Se esse país não precisa ambientalmente de ter o que nós precisamos ter aqui, as leis trabalhistas são diferentes das nossas aqui, e eventualmente algum subsídio eles estejam recebendo, nós não podemos ter esse livre comércio. Nós podemos ter livre comércio em condições iguais. O livre comércio entre países como o Mercosul precisam de ser condições de isonomia e não com diferenças. E tem como provar o dumping também, não é? Que eles estão combinando lá o preço. Se fala, porque essa triangulação de trazer leite de lá do outro lado do mundo, de uma ilha vulcânica que tem lá, que produz muito bem leite, e chega na Alemanha, chega na Argentina triangulando, é outro fator. Lá vem pra cá. Mas o que precisa é a sensibilidade do nosso governo. O número de produtores no Brasil é gigantesco. Porque se você tiver problema num setor que é pequeno, se você tiver problema de 10%, 15% das pessoas que saíram, você tem um problema pequeno de população. Mas Minas Gerais é o maior produtor de leite do Brasil. A pecuária leiteira está presente em 99% dos municípios brasileiros. Não é nem só Minas. Então, você imagina o tamanho do número, a quantidade de pessoas que vivem disso, estão afetadas com essa importação. Então, temos que achar aí, e rápido, uma solução para não desestimularmos ainda mais o nosso produtor, que se ele vier abandonar o barco, é abandono completo, e aí não pega mais o barco de volta. Isso, repito, não é bom para ninguém. Nós não podemos deixar o produtor desamparado. Nós temos que sensibilizar o governo federal para que ele ache uma solução rápida, porque muitos pequenos e médios produtores estão saindo da atividade. E isso o sistema... Desemprego à vista, negativo para todos nós. Falta de renda, mais ainda, não é? E isso o sistema FAENG e Senar tem feito, essa intermediação, essa reivindicação, né, essa tentativa de resolver essas questões. Aliás, assim, a pessoa quando entra no setor agropecuário, haja emoção para essa gangorra que né, de preços. Café também, aliás, o sistema FAENG e Senar faz a Semana Internacional do Café, não é? O gado de corte também, né? A arroba estava ótima, agora já está meio mais para lá do que para cá. Nós tivemos uma crise, rapidamente, para a gente falar sobre isso. Todos se lembram que cuida da saúde, a economia a gente vê depois. O depois chegou. E o depois está aí.
Então nós estamos vivendo o problema do depois. A inflação, por boa parte dos países compradores nossos no mundo, a arroba nossa de boi que estava de R$300, baixou para 200, 220, é uma queda gigantesca. É, drástica. Então, o café que estava 1.500 baixou para 870, enfim. Mas, se quisermos, eu não sou pessimista, não estou aqui para deixar uma mensagem negativa, uma mensagem positiva. Não existe país no mundo tão competitivo como o nosso. Em quase todos dos 12 principais produtos exportáveis e produzidos, nós somos competitivos em 9. Cana-de-açúcar, celulose, carnes, grãos e vai por aí afora. Não vamos desanimar, vamos passar por esse momento de turbulência, vamos sair lá na frente ainda mais fortes. Precisamos estar unidos, entendemos a importância de um sistema que nos representa, para que a gente possa dialogar com mais força, para tirar a coisa do pessoal e passar para o institucional, para que a gente possa defender o setor, e não 1 ou 2 ou 3 produtores, ou 20, mas sim o setor produtivo. E nós temos que continuar avançando. Vamos ter, esse ano, mais a Semana Internacional do Café, agora, em breve, aí em novembro. Uma exposição excelente, onde a gente dá oportunidade a um pequeno produtor das diferentes regiões produtivas nossas, ou da Mata de Minas, ou do Sul de Minas, ou do Cerrado, ou lá de Capelinha, ter o comprador internacional não só provando o café, mas tendo a possibilidade de comprar esse grão e agregando valor. O Sistema FAENG-SENAR vai continuar trabalhando na cafeicultura, nos nossos queijos, no leite, na pecuária de corte. Fizemos uma campanha agora desmistificando um tantão de coisas que falam da nossa pecuária de corte. A grande maioria narrativas negativas. A carne é saudável, a carne é boa. Você pode ter a opção de não querer comer carne. É uma opção sua. Mas falar que quem come está se suicidando é mentira. Nós só somos o que somos porque passamos de herbívoros para carnívoros. Aí crescemos o nosso cérebro e desenvolvemos. Proteína, né? Por isso que o cérebro nosso é muito grande, nosso nenenzinho tem que ficar cuidado até 1 ano de idade. Então, é carnívoro. Então, quem não quiser, eu respeito. Mas não critique a nossa carne, que é mais sustentável, né? É carne verde, é carne de zebu, é gordura externa, é bom demais, é dinheiro para o Brasil, é dinheiro para nós todos. Antônio Pitangui de Salvo, presidente do Sistema FAENG-SENAR, esse fala, hein? Dá um recado mesmo, direto. Antônio, a gente já vai caminhando para o final, mas, claro, tem vários assuntos, né? O assunto nunca vai acabar nesse programa, né? Pode ter 1 hora, 2 horas, que o agro é imenso, né? É vasto nisso tudo. A gente vê, por exemplo, o carro elétrico e muitas montadoras no Brasil contando que o setor agropecuário vai responder, vai estar ali com a produção de cana, de açúcar, para produzir mais etanol. E o agro sempre responde, não é? A gente vai fazer um carro híbrido, porque já estão vendo lá na Europa que o carro elétrico não é tão viável assim, e polui também. A gente pode aí ter uma resposta mundial para essa questão? Eu fico pensando como se esse Brasil fosse controlado por pessoas que... Olha, o etanol é uma coisa tão maravilhosa, porque, vamos lá, cada quilômetro rodado com gasolina, nada contra os petroleiros, nada contra o petróleo. Ele só não é renovável, ele vai acabar. Porque a nossa cana-de-açúcar não vai acabar, ainda vai sequestrar carbono. Mas vamos lá, 1 quilômetro rodado com gasolina, 148 gramas de gás de efeito de estufa é emitido na atmosfera. 1 quilômetro rodado com etanol, 62 gramas. Nossa. 1 quilômetro de carro híbrido flex, menos de 40 gramas. Nós temos a solução para o mundo, para despoluir, para fazer, tema tecnologia. Mais da metade da nossa frota, mais de 70% da nossa frota é flex, da frota de veículos ciclo Otto, né? Não é ciclo diesel. Então, o que nós temos? Um combustível renovável, limpo, que polui menos, que você pode plantar todo ano nos nossos canaviais, além de pode produzir açúcar, pode produzir álcool. Que beleza que é isso? Qual é o país que fez isso? E nós ficamos... Eu vou abastecer com álcool por causa de quê? Vamos abastecer com etanol, vamos continuar fazendo essa parceria com essas usinas que trabalham bem. Agora o etanol de 2ª geração. Eles falam aí que a usina está igual uma vaca. Eles falam que quando você abate um boi, você só não aproveita o berro. Tá a mesma coisa nas usinas. O bagaço de energia, biomassa, as usinas são... É um espetáculo. Nós devemos
Mas essa é a mensagem que eu queria passar aqui, já finalizando, Lenice. Respeite seu produtor, conheça ele mais, veja o que ele faz. Veja quem é esses homens, quem são esses homens e essas mulheres que estão no campo. Respeite esse povo, mas mais do que respeitar, tenha orgulho desse pessoal. Esse povo é um povo do bem, que transformou esse Brasil em importador de alimentos, a um exportador de alimentos, que tem comida farta, que tem fartura de alimentos. Se você vai em outros países, você vê a população, o próprio porte físico da população, a população é pequena, você pega lá nos... Não, e não tem terra, né, para produzir. Não tem terra para produzir. A gente atravessa países na Europa, eu fico assim, cadê a produção desse povo, gente? Umas vaquinhas lá, minguada, né, umas ovelhinhas... Cadê a plantação? Não tem. Vamos ter orgulho do nosso produtor, vamos respeitar as nossas entidades que representam os produtores. Podem saber, os produtores rurais querem o bem do Brasil. Ninguém quer desmatar, ninguém quer destruir, ninguém quer queimar. Você não quer queimar minha loja, eu não quero destruir meu solo. Eu quero produzir para que nós todos possamos ter vida melhor. Essa é a mensagem que a gente tem que passar de maneira muito clara e muito direta. Conheça mais o produtor e saia dessas narrativas negativas que eles insistem em dizer que somos desmatadores, que a vaca emite porque olham, às metano. vezes... Mentira, mentira e mentira. O sistema é equilibrado, nós sequestramos carbono, nós limpamos o que eles poluem. Uhum. E também ficam olhando o caso de o outro ali, que realmente em toda profissão tem mesmo, né? As pessoas que fazem coisas erradas, não é só num setor ou outro, e aí levam aquele exemplo pro todo. Isso não é verdade. Você não pode... Se um advogado defendeu mal uma pessoa, não são todos advogados, com todo respeito aos advogados, que eu respeito muito, não são todos advogados que são problemáticos. Então, se tem um produtor que nós não representamos, nós representamos produtores de bem, que andam corretamente e que sabem que no sistema FAENG-SENAR tem um apoio para que eles continuem produzindo com respeito e com sucesso tão desejado por nós todos. Antônio Pitangui de Salvo, presidente do sistema FAENG-SENAR, hoje na temporada Minas S.A. em mais esse episódio sobre liderança. Antônio, quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez, sempre contar com você para falar sobre esse setor tão bonito que a gente necessita tanto no Brasil, sem comida, aliás, lugar nenhum do mundo, não é? Não inventaram pílula ainda para isso. Então, que você venha mais vezes e sempre tenha esse discurso aí transparente para a gente. Com o maior prazer, é obrigação nossa. Estando na frente com a minha diretoria no Sistema FAENG, com muito orgulho, do Renato, do Ebin, e com toda os nossos colaboradores, vamos continuar representando esses produtores à altura que eles merecem. Podem contar conosco e vamos continuar tendo orgulho de sermos produtores rurais, mineiros e brasileiros. Um grande abraço para todos. Muito obrigada. Obrigado a você. Tudo de bom para você aí. Bom, eu vou ficando por aqui, mais um episódio da temporada Minas S.A. Liderança. Hoje eu recebi Antônio Pitangui de Salvo, presidente do sistema FAENG-SENAR. Até um próximo episódio e muito obrigada pela sua audiência. Minas S.A. terceira temporada. Tema Liderança. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. E Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo. A Fecomércio MG é o Sesc, é o Senac e os sindicatos empresariais. É quem está junto no comércio, nos serviços e no turismo, fazendo acontecer. É quem qualifica, educa e desenvolve os trabalhadores. É quem provê saúde, lazer, cultura e assistência para as famílias. É quem defende e promove o desenvolvimento do maior setor da nossa economia. Sistema Fecomércio MG, sindicatos empresariais, Sesc e Senac em Minas. Quem está junto faz acontecer. A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo,
o aço Gerdau, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro, flexível, visionário. Gerdau, o futuro se molda.